Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo damos continuidade ao nosso estudo da biblioteca NumPy em Python. Vamos falar neste vídeo sobre Masked Arrays. Um Masked Array, ou Array com máscara, é uma combinação de um array convencional NumPy com uma máscara de bits, que permite eliminar valores inválidos ou incompletos em uma lista de valores. Por exemplo, suponha que você tem uma lista de valores que precisam ser processados, uma lista de números ou de leituras de um sensor, por exemplo, em uma aplicação IoT. E digamos que alguns desses valores que foram lidos e que estão na minha lista são valores inválidos, são leituras incorretas ou até mesmo valores ausentes. Bom, nesse caso, na hora de fazer cálculos, como por exemplo calcular moda, mediana, funções estatísticas, etc., a gente pode acabar tendo um resultado incorreto no final por usar os valores inválidos. E aí que entram os arrays com máscara. As máscaras permitem eliminar valores inválidos na hora de fazer operações como esses cálculos, por exemplo. Bom, vamos ver como fazer isso então com NumPy. Para trabalhar então com Masked Array, ou array mascarado, ou array com máscara, a gente precisa criar a máscara. A gente vai ter dois tipos de máscara, na verdade duas configurações para a máscara, que é noMask, significa que nenhum valor do array está inválido, ou seja, está associado com uma máscara, ou uma sequência de valores booleanos, zeros e uns, que vão determinar para cada elemento individual no array se ele é válido ou não. Então quando a gente atribui um valor de máscara 0, o elemento correspondente no array ele é válido, significa 0 sem máscara, o valor está correto. Quando o elemento na máscara tiver o valor 1 associado, ou seja, a máscara está aplicada, significa que aquele elemento ele é inválido, ele está mascarado. Vamos aos exemplos. Bom, para a gente trabalhar com os Masked Arrays, a gente precisa importar o objeto Masked Array. E a gente faz isso utilizando o import numpy.ma. Esse aqui é o objeto que a gente vai usar. Eu vou importá-lo como MA. Preciso importar também o NumPy como NP. E aí eu crio um array qualquer, eu vou criar um array comum primeiro, contendo um valor que eu vou considerar como sendo inválido. Então eu vou criar um array de números pares, só que dentro dele tem um número ímpar. Vamos supor então que eu fiz a leitura de valores, estava esperando somente valores pares e veio um número ímpar no meio, número 7. Então eu vou executar esse código para criar esse array, que é o array A. Rodei e está criado esse meu array. Agora, vamos fazer algumas operações. Então, se esse elemento, valor 7, ele é inválido e ele é o elemento número 4 do meu array, eu posso marcar esse elemento com uma máscara de bits dizendo, olha, esse elemento é inválido, não leve em consideração na hora de fazer cálculos. Então, para isso eu vou criar um novo array, que eu vou chamar de A_mask, e ele vai receber, olha que legal, o objeto ma.maskedArray. Esse é o método que eu vou utilizar para criar o array mascarado. Para esse método eu passo o array original, que tem todos os dados, e passo uma lista de valores booleanos que corresponde à máscara que eu vou usar. Dentro dessa máscara eu tenho valores booleanos 0 e 1, sendo que 0 significa que o elemento naquela posição é um elemento válido. Já o valor 1 significa que o elemento naquela posição é inválido. Então, posição 1, 2, 3, 4. Na quarta posição, eu tenho um elemento inválido, que seria o número 7. E aí eu vou criar esse array, a mask, que vai ter o mesmo conteúdo do array A, porém com esse cara aqui marcado como falso. E aí eu vou exibir na tela a máscara aplicada. Para isso eu tenho a propriedade .mask do array mascarado. E eu também posso visualizar o conteúdo dele acessando a propriedade .data, dados, também do array mascarado. Então, executando, está aqui o meu resultado. Veja que, ao acessar a propriedade .mask, ele mostra false, 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 true, false, false, que é exatamente essa sequência de bits que eu passei, dizendo que o primeiro, segundo, terceiro valores do array são valores válidos, porque a máscara é falsa. O quarto valor é um valor inválido, porque a máscara é verdadeira. E os últimos valores são válidos, porque a máscara é falsa. E os dados estão aqui. Legal? Aqui eu mandei ele exibir os dados que estão lá dentro. Bem, vamos então realizar alguns cálculos utilizando esse array mascarado. Por exemplo, eu posso calcular a média aritmética do array. Para isso eu uso o método min. Então eu vou passar para esse array_mask
o método min e ele vai dizer que a média é 6. Agora vamos fazer um contraste. E se eu quisesse calcular a média aritmética do meu array original, que é o A, que não tem a máscara aplicada? Lembre-se que a máscara está aplicada nesse array aqui, que é derivado do A. Então se eu tentar calcular a média deste array, olha que interessante. O valor que aparece é totalmente diferente. Quer dizer, ligeiramente diferente, mas é diferente. Por quê? Porque a média deste array está levando em consideração o valor que eu marquei como inválido. Já a média deste valor não leva em consideração o número 7. Muito bom. E, de forma opcional, a gente pode criar diretamente o array já mascarado, sem precisar criar um array e depois aplicar a máscara nele. Para isso a gente utiliza o método array do objeto masked_array. Então, se eu quisesse criar o objeto A já mascarado, eu faria A igual ma.array. Aí eu passo dois argumentos. A lista de valores que eu recebi de algum lugar, ou que eu li de um arquivo, de um sensor, da rede, etc. Não importa de onde vem os dados. E a máscara que vai ser aplicada. Então eu sei que na quarta posição eu tenho um valor inválido. E aí eu posso mandar imprimir o array, ele mostra os valores, ele não apaga o valor, mas ele diz que o valor é inválido. Então quando eu mando calcular a média aritmética, olha só, 6, não levou em consideração este valor 7 aqui. Muito bem. De forma similar, eu posso criar uma máscara num array bidimensional também, sem problema algum. Só utilizar o masked_array. Então se eu quiser criar um array de duas dimensões chamado m, eu posso criá-lo da seguinte forma. ma.array, passo os dados que comporão esse array, só que agora no caso é um array bidimensional, então eu vou ter duas linhas de dados, por exemplo, aqui é um array 2x2. Então eu passo a primeira linha, vírgula, segunda linha. E a mesma coisa para a máscara, só que agora eu vou indicar a máscara para as duas linhas. Então aqui eu estou dizendo que esse dado é válido e esse é inválido, esse é válido e esse é inválido. E aí eu posso executar o código e eu tenho aqui os valores 10 e 20, veja que aqui os valores estão marcados como inválidos, nesse caso. Tá? Quando eu não uso o método data, quando eu uso apenas o print, ele não mostra o valor porque ele está mascarado, ou seja, quando eu uso qualquer função externa e tento acessar os valores do array, os mascarados não são incluídos. Apenas a própria propriedade interna do masked_array data é que vai mostrar o valor que está ali armazenado. E aqui a máscara que foi aplicada, false true, false true. Além disso, eu posso modificar máscaras também, ou seja, o array depois de criado eu posso modificar a máscara. Nesse exemplo eu vou criar um array chamado m também. Ele vai ser um array com 4 elementos. E esses elementos são A, B, 3 e D. Veja que temos um número e 3 strings. O valor 3 está inválido. Era para ter sido lido uma string e foi lido um valor numérico. Então na posição 2, porque a gente começa a contar a partir do 0, né? 0, 1, 2, eu tenho um valor inválido. Então o que eu faço? Se eu executar um print, eu vou executar já o código, beleza. Então se eu executo um print mandando exibir o conteúdo de m, ele vai mostrar o array completo, incluindo o valor incorreto. Mas eu posso fazer o seguinte, eu posso dizer que m na posição 2 é igual a ma.masked, propriedade masked sendo aplicada no elemento da segunda posição do array. E aí o elemento fica mascarado. Então quando agora eu tento acessar de novo com print os dados, ele mostra que eu tenho A, B, nada e D. Perfeito. Então esse elemento está mascarado. Outra forma de modificar é atribuir uma lista de valores booleanos. Então de novo, eu vou criar o mesmo array com valor inválido na posição 3. Vou executar aqui já para a gente poder analisar. Então quando eu executo o código, ele mostra para mim o array sem máscara. Está aí, o array completo. E aí eu posso dizer que m.mask, agora a propriedade mask, não é masked, é mask, cuidado para não confundir os termos. Então mask é a máscara, é essa daqui, 0010. Ou seja, esse elemento aqui é válido, esse é inválido e esse é válido. E aí quando eu tento acessar, eu mostro a máscara aqui, false, false, true, false, usando mask, mandando imprimir m.mask, e o array em si está aqui embaixo, A, B, nada e D. E também posso desativar uma máscara se eu quiser. Como é que eu faço? É só atribuir uma lista de zeros. Aí eu revalido todos os valores. Então quando eu tento acessar os valores, estão todos lá disponíveis para uso novamente. Muito bom.
Então, essa técnica aqui é bastante fácil, bastante tranquila de utilizar. Mas no geral, quando a gente trabalha com aplicações do mundo real, é muito comum que você não saiba exatamente em que posição tem valores inválidos, mas sim quais são os valores inválidos. Então, por exemplo, eu estou fazendo leituras de um sensor e eu sei que quando aparece um determinado valor na minha leitura, aquele valor é inválido, não poderia estar ocorrendo. Mas ele pode aparecer em posições aleatórias. Então, como é que eu faço para eliminar esses valores aleatórios? Eu posso informar valores inválidos quando eu crio a máscara. Vamos ver um exemplo aqui. Vamos supor que a minha aplicação recebeu um monte de dados de leitura de sensor, todos esses dados são números, só que números negativos, ou por exemplo o número -1 especificamente, ele é um valor inválido. Sempre que ele aparece significa que houve erro de leitura ou erro de transmissão do dado. Só que ele aparece em posições aleatórias, então não tem como eu marcar na posição tal é inválido, posição x, y, z. Mas eu posso dizer para o NumPy que o valor -1 é inválido, para não levá-lo em consideração nos cálculos. Então eu vou criar uma lista de valores, que eu chamei de leitura, uma lista comum, e vou mandar imprimir os valores e calcular a média utilizando o NumPy, né, desses valores. Então eu executo, aqui estão os dados lidos, tem os valores com erro e a média é essa daqui, 4.388889. Beleza, só está errado, porque ele está levando o número -1 em consideração aqui. Então o que eu faço para eliminar esse erro? Eu vou criar um array com máscara, informando que os valores iguais a -1 são inválidos. Então eu vou criar uma outra lista, na verdade um outro array, né, um leitura M, e ele será o ma.maskedValues, agora eu utilizo o método maskedValues, que vai receber uma lista de valores, vírgula, e o segundo argumento é o valor incorreto. Então este valor aqui não é válido. E aí, ao executar este código, manda imprimir o leitura M, olha só, ele imprime os valores válidos e no lugar do inválido aparecem esses hífens aqui, dizendo, esse valor aqui é inválido. E quando eu mando calcular a média, olha só, um valor bem diferente agora, 5.92, contraste com 4.38. Então, é um valor significativamente diferente. Por quê? Porque agora eu não levei em consideração os valores inválidos. E uma outra coisa que eu posso fazer é preencher as entradas inválidas com um valor padrão específico. Então vamos supor, eu sei que determinados valores são inválidos e que eles devem ser substituídos por um valor padrão qualquer. Para isso, eu vou trabalhar com o método field, preenchido. Então, de novo, aqui eu vou criar um array, vou chamar de n agora, com os mesmos valores anteriores. O valor -1 continua sendo inválido. E aí eu vou criar uma máscara para marcar esses valores inválidos. Eu vou utilizar de novo o método maskedValues e vou criar o array nm, que tem o mesmo conteúdo de n, só que com os valores marcados como inválidos. E depois eu mando exibir a soma na tela. Então eu executo, está aí dados com os valores inválidos marcados e o somatório dos valores 83. Bom, ele somou os valores sem levar em consideração os inválidos, mas vamos supor que eu precisasse levar em consideração esses inválidos. Por exemplo, eu sei que sempre que quando aparece -1, na verdade a leitura deveria ser 1. Tem um problema qualquer no meu sistema que está pegando o número 1 e transformando em -1. Beleza. Então agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou dizer que esse meu array nm, ele recebe nm, ele próprio, ponto field, preenchido, e aqui dentro eu coloco o valor que vai ser atribuído às posições inválidas. E aí eu mando ele mostrar na tela esse array. Tá aí. Agora não tem mais as posições inválidas, tem o número 1 aparecendo em cada uma delas. A leitura estava incorreta e foi corrigida. Esse é um processo importante em análise de dados, em ciência de dados, que é um processo de limpeza dos dados. A gente está analisando e limpando os dados antes de começar a realizar um processamento propriamente dito. E agora eu posso fazer o somatório desses dados todos, e veja que a soma dá um número diferente, 87, porque agora eu tenho os números 1 sendo levados em consideração. Tranquilo, gente? Bom, gente, então é isso aí. Nesse vídeo eu mostrei uma função muito importante e bastante útil do NumPy, que são os arrays com máscara, os masked arrays, que vão ser muito úteis, principalmente na etapa de limpeza dos dados durante o processo de análise de dados. Espero que você tenha gostado.
Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento se você não for inscrito ainda. Se já for inscrito, clique no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e ser avisado quando a gente tiver conteúdo novo postado no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e o botão Seja Membro do YouTube. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, onde você vai obter esses códigos e muito mais de Python e outras linguagens de programação e tecnologias. E não deixe de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!